O ano da Rádio Defensoria. Este é o nosso assunto de hoje, por isso eu converso com Oleno Matos, ele que é defensor público geral de Roraima. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer imenso estar aqui vivendo esse momento ímpar, que é comemorar esse um ano de Rádio Defensoria e a certeza que através da rádio a gente consegue cada vez mais alcançar um número maior de pessoas no nosso estado. Doutor, só para a gente ter uma ideia, foram aproximadamente 1.000 entrevistas. Imagina, podcasts, informação, esse é o objetivo principal da rádio, né? Principal, e trazer educação em direitos e aquilo que a rádio pode proporcionar, porque essas 1.000 entrevistas, elas não dizem respeito somente à Defensoria Pública e ao trabalho que a gente presta. A gente tem uma parceria muito forte com vários órgãos, né? O governo do estado, a Assembleia Legislativa, as prefeituras. Então, assim, a gente aqui abre espaço para todo mundo, sociedade civil. Quantas associações não tiveram aqui trazendo, né, as suas atividades, quais são os seus objetivos, como prestam serviço para a comunidade. Então, assim, a Rádio DPE é um instrumento de democratização do acesso a um conhecimento maior a todas as pessoas que precisam. Principalmente levando também informação sobre as ações da Defensoria e principalmente sobre os direitos que a população tem. Afinal de contas, os atendimentos da Defensoria é um leque, né? Podemos dizer assim. Sempre é importante lembrar, em 2022 nós fizemos uma pesquisa, a própria Defensoria fez essa pesquisa em todo o estado de Roraima, e nós chegamos a um percentual bem absurdo de pessoas que não conhecem a Defensoria Pública. Então, 28% da população do nosso estado naquele ano disse que desconhecia o que era a Defensoria Pública e qual era o papel do defensor público. Isso nos chamou muita atenção. E fazendo um recorte nessa pesquisa, a gente pôde ver que isso se dá principalmente naquelas localidades de difícil acesso, onde as redes sociais não chegam, as mídias não chegam, o IDH é muito pequeno, o Índice de Desenvolvimento Humano, são comunidades indígenas, ribeirinhas, a população que vive de forma mais precária no nosso estado. E com o advento da rádio, a gente pôde, através das parcerias, né, com a TV e a Rádio Universitária, agora com a Rádio Monte Roraima, e vários outros parceiros, a Assembleia Legislativa, através da sua TV e da sua rádio. A Rádio Roraima. A Rádio Roraima, né? Então, que é uma grande parceira também. Nós podemos chegar em todas essas localidades. Então, eu posso dizer, e ano que vem a gente vai ter certeza disso, porque ano que vem a gente faz uma nova rodada de pesquisas, eu tenho certeza que esse percentual vai cair muito, e a gente observa pelo número de pessoas que procuram a Defensoria. Em 2023 nós tivemos um crescimento em torno de 30% das nossas atividades. Em 2024 a gente segue na mesma pegada, sendo que ao final do ano a gente deve observar novamente um crescimento de 30%. Sim, o senhor falou sobre essa questão de chegar até os municípios e acaba que casa ali com ações como a Defensoria Itinerante, que vai até outros municípios juntamente com a rádio informa os dias, os locais, justamente para essa população entender melhor o que a Defensoria é. Como o senhor falou, muitas pessoas não entendem qual é a função e como funciona. Então, só para reforça para a gente, para quem nos acompanha nesse momento, de forma assim resumida mesmo, a principal missão da Defensoria. A principal missão da Defensoria é trazer dignidade às pessoas. Porque quando você garante a elas seus direitos, e aí eu estou falando, seja ele de forma individual ou de forma coletiva, porque a Defensoria Pública também tem essa atuação que se dá de forma coletiva, atingindo uma comunidade, um bairro, ou vários bairros, ou todo o estado, é dignidade. Trazer, resgatar aquela pessoa que às vezes não está acreditando mais que ela pode ser signatária, que ela pode ser uma pessoa que vai exercer seus direitos plenamente, né? E aí, assim, às vezes a gente está pensando em coisas grandiosas, né? Tipo habitação, né? A gente tem muitas pessoas que não têm ainda o direito à moradia, à educação, né? Muitas crianças, muitos jovens que também não conseguem ter acesso à educação, mas eu estou falando às vezes de um direito básico, que é uma identidade, ter direito a ter uma identidade.
Ou então, às vezes, a pessoa não tem a certidão de nascimento. E a gente não consegue perceber, porque não é um problema que a maioria de nós vive. Mas, assim, eu tive a oportunidade diversas vezes de acompanhar a entrega de certidão de nascimento, a entrega de identidades. E para essas pessoas é como se elas estivessem conquistando o mundo, né? Conquistando algo que para eles era inalcançável. Né? E eu estou falando de um simples documento, né? Mas é a dignidade. Então, eu acho que a Defensoria é acesso à justiça, a Defensoria é garantia de direitos, a Defensoria é tudo isso. Mas eu acho que a Defensoria consegue tirar pessoas da invisibilidade. Principalmente aquelas pessoas que são da base da pirâmide, né? Que tem vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, e a Defensoria Pública resgata essas pessoas e diz a elas: olha, você é tão importante quanto qualquer outra pessoa. Você merece ter um tratamento igual, você merece ter direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, todos os direitos que a nossa Constituição resguarda, e a Defensoria Pública exerce esse papel de, principalmente, assistir a esse público mais carente, a esse público que tem poucas condições de subsistir. A exemplo da campanha Meu Pai Tem Nome, que foi uma iniciativa muito bonita, que cada ano a gente percebe esse crescimento, evolução, e que começou ali pequena, como uma ideia que todas as defensorias acolheram, não é verdade? Isso. Meu Pai Tem Nome é uma campanha que originariamente nasceu na Defensoria Pública de Goiás. Lá eles fizeram essa campanha no primeiro ano e foi um sucesso. E o Defensor Público Geral, à época, apresentou no Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais a ideia, os números, e isso, na hora, foi abraçado por todas as defensorias, porque é uma problemática que persiste até os dias atuais, que é a falta do nome do pai em muitos registros de nascimento, né? Muitas crianças passam a vida toda sem ter, além de não ter a presença da figura paterna, sequer tem a figura paterna no seu registro de nascimento. Então a campanha foi abraçada, as defensorias públicas de todo o país hoje realizam essa campanha em agosto, sempre a data é o sábado seguinte ao Dia dos Pais, né? Nós temos o domingo, Dia dos Pais, na semana seguinte as defensorias públicas fazem essa linda campanha. Aqui em Roraima, esse ano, nós ampliamos o nosso trabalho. Nós tivemos assim praticamente 40% da Defensoria Pública envolvida nesse dia solidário, e nós fizemos a extensão do trabalho para o interior. A gente, até o ano passado, nós fazíamos só na capital. Esse ano nós fizemos em todas as defensorias, todas as comarcas. E, além disso, também fizemos no sistema prisional. Então, aquelas situações que nós levantamos, fizemos a busca ativa e verificamos que havia necessidade de reconhecimento da paternidade dentro do sistema, na penitenciária, na cadeia pública masculina e feminina, a Defensoria foi até lá e fez esse trabalho também. Então, Meu Pai Tem Nome é um programa que hoje é reconhecido nacionalmente, conta com o apoio de várias instituições, da Rede Globo, né? Tem uma campanha permanente com a Rede Globo para divulgar as informações relativas à campanha, e é um alcance fantástico. É sempre importante frisar que essa é uma campanha que a gente faz para fortalecer essa ideia da necessidade de termos a figura paterna no registro de nascimento. Mas é uma situação que a Defensoria Pública de todo o país enfrenta cotidianamente. Então, se você não pôde participar da campanha Meu Pai Tem Nome, não tem problema. A Defensoria Pública está aberta todos os dias para atender essas demandas de reconhecimento de paternidade. E aí, quando a gente fala de reconhecimento de paternidade, a gente não está falando só da figura do pai biológico, né? Hoje a gente tem a figura do pai afetivo, né? Aquele que efetivamente dá o amor, o carinho, a criação a determinadas crianças, e esse também pode buscar a Defensoria Pública para ter essa paternidade reconhecida. O que muda, falando de forma jurídica mesmo, falando dos direitos, na vida de uma pessoa a partir do momento que ela tem o nome do pai na certidão de nascimento? A gente tem muitos depoimentos, né, de pessoas que
que passaram por essa situação, e tem alguns casos emblemáticos, né? Por exemplo, a Assembleia Legislativa nos agraciou esse ano com um documentário que trata do Meu Pai Tem Nome, e lá no documentário tem um caso que eu acho assim, fantástico de citar, que é um senhor já os filhos ele não pôde reconhecer, naquele tempo não tinha cartório, era toda uma burocracia para poder reconhecer, e agora foi feito o reconhecimento de vários filhos, né? E cada filho assim com 60, 50 anos de idade, né? E você vê na fala daquelas pessoas assim, um sentimento assim, de alívio, né? É como se a pessoa não tivesse uma identidade completa por todo esse tempo que ela viveu, né? E elas relatam a questão do que passaram na escola, né? No dia, por exemplo, ao comemorar o Dia dos Pais sem ter um pai, né? Muitas vezes os próprios amigos chegavam até essas pessoas e diziam que elas não tinham por que estar ali, porque elas não tinham pai. Então, assim, é uma série de situações que a gente só consegue sentir quando vê, né? Quando a gente percebe o quanto aquela pessoa tinha necessidade de ter aquela figura, né? E até tem situações que são mais interessantes, que de pais e filhos que não têm contato nenhum. E por força do Meu Pai Tem Nome, um ou outro tenta buscar reaproximação e aquele amor brota de novo, né? Aquele amor do coração, amor, né? Do parentesco, da paternidade, ele brota, e brota de uma forma assim extremamente forte, né? A gente percebe do nada, o coração deles bate mais forte, vem aquele sentimento, vem o choro, vem o pedido de perdão, e do nada, situações que às vezes perpassam por 10, 20, 30, 40, 50 anos de ausência, né? Então, assim, eu acho que não tem nem como a gente dizer de que forma transforma a vida dessas pessoas que passam por esse processo. Mas eu acredito, assim, que é algo impagável. É algo assim, tipo assim, me realizei, agora pode acontecer qualquer coisa na minha vida, eu consegui aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria. Perfeito. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa? O senhor já, claro, já deixou, avisou para a população que mesmo fora do dia D da campanha Meu Pai Tem Nome, os atendimentos continuam, a população pode chegar, mas muita gente ainda tem aquele receio, né? De, eu vou procurar o meu pai, ele nem fez questão, por que eu vou atrás? Então, qual o seu recado, qual o seu conselho para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um processo educacional, né? A Defensoria Pública, nessa atuação do Meu Pai Tem Nome, através da equipe coordenada pela doutora Elceni, aqui eu quero congratular a doutora Elceni pelo brilhante trabalho que ela fez à frente do Meu Pai Tem Nome, e toda a equipe dela e a equipe da Defensoria que participou. Foram mais de 140 pessoas envolvidas de todo o processo. Nós precisamos fazer esse trabalho de busca ativa dentro das escolas e reeducação, né? Demonstrar às famílias, às mães, que são mães e pais, né, que a gente chama de pães, que é muito importante para a criança, para o desenvolvimento dela, ter aquela figura paterna, né? Porque às vezes tem isso também, né? O relacionamento não deu certo, e aí a própria mãe às vezes não quer buscar fazer esse reconhecimento, mas lá na frente o filho vai cobrar, ou a filha vai cobrar, né? Então é importante que a criança tenha garantido esse direito, que é um direito dela, não é direito nem do pai e só da mãe, é um direito principalmente da criança, né? A criança ter essa relação parentesca completa, né? Então, assim, é fazer com que as pessoas entendam e a gente busque, não só através do trabalho da Defensoria, mas a gente busque, através de um processo de reeducação, que as pessoas entendam que se faz necessário, quando do nascimento, quando do registro, já figurar o nome do pai e o nome da mãe. É importante salientar que, às vezes, o pai não quer registrar, mas a mãe pode declarar, e a justiça vai compelir aquela pessoa no processo para que ela possa
provar que não é o pai ou que seja provado que ele é, né? Então, assim, o recado que eu dou às famílias é sempre buscar as mães, a todos que não têm a figura do pai, é sempre buscar resguardar esse direito, principalmente quando ainda é criança, porque eu não conheço criança que quando começa a ter conhecimento um pouco mais que não pergunta por que não tem o pai no seu registro. De fato, por isso que é uma campanha, uma iniciativa tão bonita e ainda mais bonita de ver porque acontece em todo o Brasil. E a Defensoria, ela não para. São várias ações acontecendo. Por isso mesmo, agora nós vamos falar de uma também muito especial, que é o concurso de redação, que traz um tema também diferenciado, justamente para incentivar esses estudantes a refletirem sobre a realidade do nosso estado. Então, doutor, o que a gente pode destacar sobre o concurso de redação da Defensoria? O concurso de redação da Defensoria, o tema a gente sempre busca tratar de um tema que é aprovado nacionalmente. Nós temos o nosso CONADEP, que é o Congresso Nacional dos Defensores e das Defensoras, e lá a gente decide por cada ano ter uma temática voltada à questão de pessoas vulneráveis, né? Grupos de pessoas vulneráveis. Esse ano a campanha tem como mote a questão das pessoas em situação de rua. E para Roraima é bem emblemático, porque até bem pouco tempo a gente praticamente não tinha essa situação de moradores de rua aqui no estado. Mas com a crise no país vizinho, essa crise humanitária, Roraima passou a ter de forma bastante acentuada, né, moradores de rua. Apesar de que nós temos os abrigos que acolhem esses migrantes, mas tem muitas pessoas que realmente ainda não conseguem ter acesso ao abrigo, ou às vezes também não querem ficar no abrigo e morando na rua. A gente consegue verificar isso de forma bem acentuada ali no entorno da rodoviária, né? No bairro São Vicente, 13 de setembro, Pricumã, né? Tem as ocupações, que a Defensoria Pública também atua na garantia do direito dessas pessoas. Então essa campanha busca dar uma visibilidade maior aos direitos dessas pessoas, né? Então não é pelo fato da pessoa não ter moradia, não ter onde ela um local próprio para ela viver, que ela pode ser tolhida dos seus direitos. Então as Defensorias Públicas do Brasil vêm com esse tema, vêm com esse trabalho. Aqui em Roraima a gente tem buscado atender da melhor maneira possível, tanto dentro dos abrigos quanto as pessoas que não têm moradia, que vivem em situação de rua, de morador de rua. Garantia como direito à vacina, direito à documentação, direito à alimentação. Então são muitas situações, até a moradia, tem várias ocupações, né, de imóveis particulares ou públicos, que a Defensoria Pública assiste juridicamente essas pessoas para a gente buscar dar a elas o tempo necessário para que elas possam sair daquele local e garantir a dignidade de suas famílias. Que a gente está falando na grande maioria de famílias que têm filhos, né? Tem muitas crianças, né? Então, nas ocupações, por exemplo, a gente observa muitos idosos, muitas crianças. A gente tinha dificuldade nessas ocupações, por exemplo, com relação à água, fornecimento de água, porque os moradores, os proprietários pediam o corte da água e eles ficavam sem água. E eram, na maioria das vezes, abastecidas com carros-pipas fornecidos pelas ONGs que prestam assistência a essas pessoas. Então a Defensoria Pública buscou, junto à CAE, manejou uma ação judicial para que a gente pudesse dar a garantia ao mínimo para essas pessoas, né? A água é o mínimo. E a gente tem conseguido êxito, tem trabalhado muito também nos acordos com relação à saída dessas pessoas, dessas ocupações, principalmente com o governo do estado, né? Então, assim, é muito importante, não só para Roraima, mas para todo o país, que a gente possa discutir essa situação e cada vez mais tentar diminuir esse déficit habitacional que existe não só no estado de Roraima, mas em todo o país, né, para que a gente possa chegar ao momento em que todas as pessoas tenham a dignidade de ter a sua moradia própria. É um tema realmente que vale muito a pena ser debatido, como o próprio
doutor Heleno falou, a Defensoria Pública está ali à frente, prestando vários atendimentos, orientações à população imigrante que hoje mora aqui no estado de Roraima. Por isso, eu lhe pergunto, doutor, levar esse assunto para uma idade escolar, para pessoas em idade escolar, também ressalta ali a importância de dizer não ao preconceito, né? Porque as pessoas vão estar ali refletindo sobre essa situação, vendo, muitas escolas públicas também já têm ali aquela convivência entre... Muitas crianças, né? Sim, sim, exatamente. Eu já vi até situações de professores que estão ministrando aulas em 3 idiomas, né? Espanhol, português e inglês. Então, é um momento também de trazer essa reflexão? Sim, é isso que a gente quer, né? Provocar, trazer a discussão, fazer com que esse processo educacional se acelere, né? Um exemplo, no ano passado, no nosso concurso de redação, a gente teve vencedores migrantes, né? Filhos de venezuelanos que estão morando no Brasil, né? A gente tem escolas aqui no estado de Roraima que tem mais alunos venezuelanos do que roraimenses, do que filhos da terra, né? Então é uma situação que realmente a gente tem que destacar. Esse discurso de que Roraima não cabe tantas pessoas, não é tão simples assim, né? Eu acho que a gente precisa cobrar mais dos governantes, principalmente do governo federal, né? O maior apoio ao governo do estado, às prefeituras, aos órgãos. A gente sofre, por exemplo, no sistema de justiça com essa situação, porque, vou dar o exemplo da Defensoria, que é a nossa casa, a gente não recebe R$1 a mais para atender essa situação, esse problema humanitário, mas a gente tem que atender, né? Então nós temos hoje a Central de Atendimento e Peticionamento Inicial dos Migrantes, a gente tem os defensores da infância e juventude que atuam de forma muito forte na garantia dos direitos dessas pessoas, a família, a violência doméstica. Então afeta a Defensoria de forma muito forte o sistema de justiça, o próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público, né? Então a gente quer, através desse concurso de redação, fazer com que esse tema seja mais amplamente debatido, e principalmente com nossas crianças, nossos jovens, né? Que são o futuro do nosso estado. E realmente tentar mitigar essa questão do preconceito, tentar diminuir cada vez mais, né? E apresentar uma forma também de que eles possam pesquisar e verificar que nós temos pontos positivos também nessa questão migratória, né? Quantos profissionais de grosso calibre não vêm para cá e se destacam e aprimoram o trabalho de outros profissionais nossos, né? Então, assim, tem ganhos também, mas o mais importante é o respeito ao ser humano, né? Essa questão de ser um problema humanitário e que Roraima tem sido um exemplo, né? Eu sempre destaco que Roraima tem sido um exemplo de como tratar isso. A gente, por mais que tenha nos sobrecarregado e não tenha o efetivo apoio do governo federal como a gente gostaria que tivesse, o governo do estado, as prefeituras têm se destacado no apoio e no trabalho em prol dessa população que está vindo para cá. Não é porque eles querem, né? Estou com vontade para Roraima. Vem para cá pedindo socorro, vem para cá numa situação sem moradia, sem comida, sem roupa, sem salário, sem nada, buscando um refúgio, né? E graças a Deus, assim, eu tenho destacado muito isso fora do estado, que Roraima tem sido um grande exemplo. É claro que a gente tem a Operação Acolhida, a questão da ida dos venezuelanos para outros estados, mas quem sente de forma mais forte esse problema da Venezuela é Roraima, né? E mesmo sem ter grandes condições, né? O nosso estado é o menor estado, é o estado que tem menos recursos, há que se destacar o trabalho fantástico que tanto o governo quanto as prefeituras têm feito em prol dessa população. Perfeito. Por isso a gente reforça o convite, participe do concurso de redação. Agora, gente, estamos caminhando para o último trimestre de 2024. E eu quero dizer para você, vem muita coisa boa ainda por aí. Inclusive, a Defensoria está
trabalhando para ter uma sede própria do CONDEG em Brasília? Na verdade, era um sonho acalentado já há um bom tempo, né? E eu estou na presidência do conselho, tive um ano de mandato, agora fui reconduzido para mais um ano, e a gente sempre teve em mente da necessidade do CONDEG ter um espaço próprio em Brasília. No primeiro ano foi um momento em que a gente fez todo um trabalho junto às defensorias para que nós pudéssemos criar mecanismos para o CONDEG se manter, né? Porque até então o CONDEG não tinha arrecadação nenhuma. A condução dos trabalhos, na grande maioria das vezes, se dava através do defensor ou da defensora que estivesse na presidência ou dos diretores, e aí nós implementamos a contribuição por parte das defensorias, já para 2024. Então, a gente tem hoje, o CONDEG tem arrecadação própria, cada defensoria contribui com R$50 mil, o que nos abriu a possibilidade de ousar, né? Então, a gente está em vias de montar a nossa sede própria em Brasília, né, com servidores, com espaço físico para atender as defensorias que precisarem. Então, acho que é mais um grande passo para o fortalecimento da Defensoria Pública Brasileira, essa ideia do CONDEG estar de forma permanente em Brasília. É claro que a gente tem nossas atividades, cada um no seu estado, mas a gente tendo servidores, tendo espaço próprio, condições de atender as defensorias lá, facilita muito o trabalho legislativo, o trabalho no judiciário, o trabalho de fortalecimento dessa instituição que é tão importante para a população do nosso estado. Sempre é importante destacar que a Defensoria do Sistema de Justiça é o filho caçula, né? Então, assim, tanto os tribunais de justiça quanto o Ministério Público têm uma situação extremamente consolidada, principalmente no que pertine ao orçamento, aos recursos que são geridos por essas instituições. A Defensoria Pública vem ainda crescendo bem, mas crescendo ainda de forma acanhada, né? Aqui em Roraima a gente tem um destaque muito grande, porque a nossa defensoria cresceu muito, e a gente hoje já consegue vislumbrar no futuro próximo um orçamento bem próximo ao do Ministério Público, mas não é a realidade do nosso país, né? Mas a gente chama a atenção agora para o estado de Roraima. Afinal, o município do Cantá recebe agora mais um prédio que também irá beneficiar a população daquela região. O Cantá, apesar de não ter uma comarca, né, não tem o Tribunal de Justiça presente, porque o Cantá faz parte da comarca de Boa Vista, a gente sempre entendeu da necessidade daquele município ter uma presença mais permanente da Defensoria Pública. Então, nós tínhamos lá uma sede em parceria com a prefeitura que fica ali na rodoviária, né, uma sede pequena, e agora nós estamos recebendo ainda esse mês o prédio novo, né, um prédio que foi possível a construção dele através da nossa querida defensora e ex-deputada Leni Rodrigues, que colocou uma emenda para que a gente pudesse construir a sede própria do Cantá, né? Eu espero que essa sede seja o início de uma nova conquista para o Cantá, não só com a Defensoria, mas com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, entendendo que é preciso a gente implementar a comarca do Cantá. Afinal, a comarca do Cantá ela foi criada em lei há mais de 20 anos, né, e nunca foi instalada. Então, não vejo sentido em nós não termos hoje, já que o Cantá obedece todos os critérios necessários para a implementação de uma comarca. É um município pujante, é um município que faz fronteira com Bonfim, com o sul do estado, com Caracaraí, né? Tem uma malha rodoviária gigantesca. Então, assim, acho que a Defensoria dá o pontapé e convida, né, através disso, convida tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público a gente levar mais dignidade à população do Cantá com a efetiva implementação da comarca lá. Gente, tá vendo como realmente a Defensoria Pública pensa na população, no melhor atendimento, no conforto
aos assistidos. Inclusive, já é tradição, eu falei que estamos entrando aí no último trimestre de 2024. Passou muito rápido, né, doutor? Nossa Senhora. Parece que foi ontem que eu estava vendo realmente todo mundo aqui Começando junto. os trabalhos, né? Começando a pensar, a planejar o Natal. Por isso mesmo eu lhe pergunto o que a gente pode esperar agora dos últimos meses. Eu sei que já é tradição a parceria com os Correios e o que significa esse momento de união entre os servidores, enfim, entre todos em prol de ajudar o próximo. A gente costuma dizer aqui na Defensoria que a gente não para, né? E cada vez buscando fazer mais, né? Por exemplo, a gente esse ano já tinha planejado não fazer mais casamento coletivo. Só que surgiu o convite para nós realizarmos o casamento coletivo dentro do sistema prisional, né? E como dizer não, né? Então a gente já vai fazer mais essa ação, né, do casamento coletivo na cadeia pública e na penitenciária, em parceria com os cartórios e com o Tribunal de Justiça, a Vara da Justiça Itinerante, e as ações solidárias de fim de ano, né? A gente tem o nosso programa de arrecadação de material escolar, né, que a gente deve estar já lançando em breve, onde a Defensoria arrecada material e a gente escolhe algumas escolas onde a população é mais carente para fazer a distribuição desse material no início do ano letivo. E o Natal Solidário, né, o Papai Noel dos Correios, que é uma parceria de sucesso da Defensoria Pública com o Papai Noel dos Correios. A gente sempre tem a nossa meta do ano é bater a meta do ano passado, né? Então, esse ano, se Deus quiser, a gente vai aumentar mais ainda o número de presentes, né, para o Papai Noel poder entregar às crianças carentes, né? E a Defensoria Pública é bem isso, né? Nossas atividades são extremamente voltadas à garantia de direitos e a uma maior felicidade das pessoas. Eu queria fazer um destaque também, que nós estamos agora, essa semana, mudando algumas instalações. Nós estamos saindo do nosso prédio administrativo ali do centro, né, que funcionava ali, ali perto do terminal. A gente está saindo de lá para um prédio onde nossos colaboradores vão ter melhores condições de trabalho lá na Glaicon de Paiva, né? Iniciamos a mudança. Essa semana eu acho que todos já estarão devidamente instalados, com internet e tudo. É um prédio onde a gente vai possibilitar um maior conforto, um melhor espaço de trabalho para todos os colaboradores e os assistidos que precisarem ir até lá. E também estamos mudando a Câmara de Conciliação e a Defensoria Itinerante, né? A Defensoria Itinerante deixou de ser só aquela defensoria que fazia o papel no interior, então ela aumentou muito a gama de atividades dela. Então nós alugamos um prédio ali na Avenida Nossa Senhora da Consolata, onde vai funcionar tanto a Câmara de Conciliação, com melhores condições de atender as pessoas, quanto a Defensoria Itinerante. Então eu queria também aproveitar esse um ano de rádio para trazer essas boas notícias da nossa instituição. Com certeza, muitos motivos para comemorar. Inclusive, eu quero voltar um pouquinho na nossa conversa sobre o casamento coletivo, porque realmente é uma ação que a gente vê o quanto que faz bem para as pessoas, a felicidade ali dos casais. Tivemos a primeira edição de casamento homoafetivo, que beneficiou a população LGBTQIAPN+, que foi um momento muito bonito, bem especial. Teve também esse ano o casamento lá no Rio Branco, nas margens do Rio Branco, aquele cenário maravilhoso. Então, falar agora que também a população que está no sistema prisional será beneficiada também é um avanço. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre. A Defensoria Pública, ela como a gente fala, ela é contracorrente, né? Porque o nosso papel é justamente apoiar os invisíveis, apoiar aqueles que está faltando tudo, né? Então, nós buscamos realmente exercer esse papel,
seja com a população LGBTQIA+, seja com aqueles que estão no sistema prisional cumprindo sua pena com a sociedade, seja as mulheres vítimas de violência, né, em seus lares, seja os moradores de rua. Então a defensoria, o seu papel principal é esse, é resgatar essas pessoas que estão, como que eu posso dizer assim, de certa forma segregadas na maioria da sociedade, né? E a gente fica muito feliz. O casamento coletivo é um momento desses, né? Nós fizemos no ano passado o casamento coletivo dos migrantes, né? Foi um momento lindo lá no ginásio Hélio Campos, né? E a gente vai continuar assim. A Defensoria Pública, ela foi pensada e foi criada para poder chegar aquelas pessoas que estão na base da pirâmide com maior dificuldade em todos os sentidos. E é esse o nosso papel. Nós não podemos sossegar. É um mantra que eu repito diariamente na Defensoria Pública. A gente não pode sossegar enquanto alguma dessas pessoas, uma delas que seja, não esteja tendo seu direito garantido. Então, eu fico muito feliz, porque a cada ação que a gente realiza, a gente garante direitos, garante cidadania, garante dignidade, e sabemos que estamos no bom caminho, né? No bom caminho, e a gente percebe pela aprovação da população. A Defensoria Pública hoje é uma das instituições que tem uma das melhores aprovações para com a população, né? E a gente só tem que manter o pique para, se não conseguir cada vez mais alcançar um maior destaque, mas pelo menos manter como a gente está. Eu não aceito que a gente fique no mesmo patamar. Eu digo para a nossa equipe que a gente sempre tem que buscar estar inovando, buscando novos mecanismos para que a Defensoria possa sair dessa situação em que algumas pessoas ainda desconhecem o seu papel, para que a gente tenha toda a população sabendo não só o que é a Defensoria, mas sabendo que tem direitos e pode buscar esses direitos. Com certeza. Doutor Leno, já caminhando para finalizar o nosso bate-papo hoje, eu gostaria de lhe perguntar, diante de tantos assuntos que nós abordamos, algo mais que o senhor gostaria de ressaltar? Queria ressaltar a necessidade de nós, todos nós, eu falo nós enquanto sociedade, buscarmos ter, ao longo dos próximos anos, uma atenção um pouco mais especial a esse trabalho que a Defensoria desenvolve, né? Hoje nós temos dentro do sistema de justiça uma certa falta de alinhamento, né? Porque isso é normal, né? Eu digo normal porque quando a Defensoria Pública foi criada no ano 2000, a gente já tinha a figura do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, como eu disse, nós somos o filho caçula, né? Mas hoje, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de alcance porque a gente sequer tem a paridade de armas que os outros órgãos têm no que diz respeito à quantidade de membros, né? Hoje, o Ministério Público e o Judiciário contam com 65 membros, entre juízes, desembargadores, promotores e procuradores. A Defensoria Pública só conta com 56, né? E a gente quer, ao longo dos próximos anos, rediscutir isso, para que a Defensoria possa, pelo menos, ter o mesmo número de membros. E para isso é preciso mais orçamento, mais servidores, mais condições de trabalho. Então, assim, eu queria conclamar a população a entender e também reverberar, falar um pouco sobre essa necessidade, porque quanto mais a gente tem uma defensoria fortalecida, mais a gente tem as pessoas com seus direitos garantidos, né? E às vezes a gente pensa, mas eu não vou buscar a defensoria porque ela não pode me atender, porque eu estou no patamar salarial diferente. Não é bem por aí. A Defensoria Pública tem um processo de trabalho também de atuação coletiva, né? Nunca, eu falo toda vez, mas sempre é importante a gente repetir aquele momento terrível que a gente passou da pandemia. A Defensoria Pública entrou com muitas ações cobrando dos poderes, e ela não entrou para o morador do Pitolândia, de outros bairros lá da periferia, ou do Caçari, ou do River Park, ou
do centro, a defensoria entrou pela coletividade. E quando a gente conseguiu, por exemplo, fazer com que o hospital de campanha fosse aberto de forma mais célere, quando a gente conseguiu ampliar o número de leitos no HGR à época, porque tinha muita gente que estava na fila para ser entubada e não tinham leitos suficientes, muitas vidas foram salvas, independente de onde a pessoa morava, né? Então, efetivamente, a Defensoria Pública consegue dar essa garantia de direitos a toda a população, e nada mais justo que a população também nos ajude a cobrar dos governantes, cobrar do governador, cobrar dos deputados estaduais, federais, dos senadores, dos vereadores, esse fortalecimento dessa instituição, que a Defensoria é a cara da garantia de direitos, né? E a gente aqui não tem poupado esforço para fazer isso acontecer. Inclusive, agora o senhor falando me fez lembrar, o senhor falou aí da contribuição da Defensoria para o desenvolvimento do estado de Roraima. Inclusive, o aniversário de Roraima está batendo na nossa porta, já está bem aí. Quero aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui. Qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso aniversariante, o nosso estado de Roraima? Eu desejo tudo de bom no estado de Roraima. Eu sou apaixonado, não sou roraimense, sou roraimado, né? Eu sou piauiense, mas cheguei aqui com 10 anos de idade, então eu amo esse estado. Eu acho que nós temos tudo para crescer grandiosamente, né? A gente tem uma posição geopolítica fantástica, né? Com a Venezuela aqui do lado, com a Guiana, essa possibilidade em breve da gente ter o asfaltamento da BR que vai nos ligar a Rondônia. Então, assim, eu vejo Roraima como um estado que vai ainda ser de grande destaque na região norte. Eu sou tão aficionado por Roraima que eu sou viciado em acompanhar dados, né? Então, eu fico por exemplo, população. A gente está chegando na população da Boa Vista, está quase alcançando a população de Macapá. Já estamos também quase alcançando a população de Rio Branco, capital do Acre. E eu acho isso fantástico, porque a população vai crescendo, o estado vai desenvolvendo. Eu fico acompanhando, por exemplo, a geração de energia solar. Roraima hoje caminha para em breve ultrapassar o Amapá e o Acre, que eu tomo como referência, que são os menores estados, né? Então, assim, eu aposto muito no nosso estado. E o nosso estado é pequeno, a gente pode ser modelo para muita coisa, né? Inclusive a Defensoria Pública de Roraima hoje é um grande modelo que é perseguido pelos demais estados. Nós somos uma defensoria jovem, né? Mas que conseguiu crescer, estar presente em todas as comarcas, em todos os municípios que tem comarca, e a gente tem sido referência, né, para muitos outros estados. Então só tenho que dizer que eu amo muito Roraima. Eu quero que o nosso estado realmente possa entregar tudo aquilo que ele tem de bom e de melhor para toda a nossa população, e que a Defensoria Pública possa contribuir muito com esse crescimento. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui junto com a gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada mais uma vez, e essa foi mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu gostaria de deixar o convite: se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, nos escute pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima.